Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, saudar aqui os servidores lá do Tribunal de Contas do Estado, estão aqui presentes. Senhor presidente, o tema que eu trago é sobre a metropolização. A metropolização da Grande Ilha e dos municípios da região da Grande Ilha de São Luís. Hoje, inclusive, haverá um primeiro encontro promovido pelo governo do Estado no que diz respeito à organização da região metropolitana. Um tema importante, prioritário, para todos os municípios da ilha e da região, como também para o Estado do Maranhão, já que nós não temos no Estado do Maranhão nenhuma região metropolitana funcionando de fato, não apenas no papel. De maneira que nós já temos legislação, aprovada inclusive por esta Casa em 2015, e agora chegou a hora de colocar em prática uma metodologia que já é utilizada em grande parte do país e que funciona e é necessária, por conta de inúmeras demandas que são comuns desses municípios e que podem perfeitamente ser otimizadas a partir de um trabalho bem organizado de metropolização. Eu falo de temas que envolvem todos os municípios, como, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, a questão do saneamento, a questão da coleta de lixo, a questão da segurança pública. São muitos temas, o próprio desenvolvimento, a agricultura, áreas de produção, que você pode organizar melhor se você tiver um bom trabalho no que diz respeito ao funcionamento de uma região metropolitana. Portanto, hoje é um primeiro passo, esse encontro promovido pelo governo do Estado, que é muito importante que já assim aconteça. O momento é propício, porque nós temos 4 prefeitos na ilha que convergem politicamente, isso favorece, cria um ambiente mais tranquilo, mais favorável. Nós temos um governo também decidido em dar o apoio necessário para que isso seja implantado, inclusive já criando uma estrutura dentro do próprio governo, para que possa cuidar dessa temática da metropolização. E, como eu disse, não vai alcançar apenas os municípios da ilha. Nós temos aqui São Luís, temos São José de Ribamar, temos Passo do Lumiar e temos Raposa. Mas tem também o município de Alcântara, tem o município de Bacabeira, tem o município de Rosário, tem o município de Axixá, tem o município de Santa Rita, de Presidente Juscelino, de Cachoeira Grande, de Morros e de Icatu. Todos esses municípios, formalmente, eles já estão abrangidos pela concepção e pela estruturação de uma região metropolitana. Agora chegou a hora de dar o passo decisivo. É importante que essa casa acompanhe cada passo que será dado, porque os desdobramentos serão aqui na Assembleia Legislativa, porque compete a essa casa aprovar as leis necessárias que vão complementar as decisões que serão importantes para implantar a região metropolitana. Por exemplo, a questão dos limites territoriais, que é uma questão importante, não é única, nós sabemos. Já falei aqui de todos os outros temas que convergem e que são necessários para que haja otimização do trabalho na região. Mas a questão dos limites é uma questão grave e antiga e nunca resolvida. E nós precisamos resolver, e acho que é a oportunidade também que a gente tem de resolver a questão dos limites, não só entre São Luís e Ribamar, mas também com Passo do Lumiar, com Raposa, porque é um problema grave, indiscutivelmente grave, até hoje não resolvido no Estado do Maranhão. Portanto, chegou a hora da gente dar esse passo decisivo. E eu quero aqui, desde já, dizer que estarei presente nesta reunião, como parlamentar, acompanhando a discussão inicial, mas vamos trazer para cá, certamente, esse tema muitas vezes, porque já veio, deputado Júnior Verde, já veio, nós já tratamos desse assunto, ano passado mesmo, reunimos aqui em audiência, discutindo os limites, mas é preciso que a gente dê outros passos importantes. Deputado Júnior Verde, com a palavra. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer novamente esse tema tão importante para esta casa. Nós temos uma lei, inclusive, tramitando, que define, na verdade, os limites entre São Luís e São José de Ribamar. Foi reflexo de um trabalho de mais de um ano. Vossa Excelência, inclusive, participou
também dessa interação, de discussões. Houve, inclusive, vários momentos nesta casa para discutir os limites territoriais entre São Luís e São José de Ribamar, mas, na verdade, a intenção é discutir entre todos os municípios que compõem a região metropolitana, mas nós temos que ter um ponto de apoio de partida, né? Então, nesse sentido, até pedir à casa, vou formalizar um requerimento para que nós possamos rediscutir essa questão, ter uma lei pronta. Eu acho que poderia, na verdade, não é alterar limites, é definir, né, os que já existe de fato, que já está acontecendo. E é preciso que nós consigamos pegar esse conjunto de normas que nós já temos, se for o caso, readaptar, né, rediscutir, mas que nós possamos avançar. Até porque o povo do Maranhão, principalmente aquele que vive no entorno entre os municípios, não aguenta mais a falta de infraestrutura que é oriunda da querela política, né, e de divergência administrativa entre os municípios. Quem é que faz a gestão entre os limites? Então, é preciso ser definido, e o povo precisa dessa definição, e por isso eu parabenizo Vossa Excelência e estou solidário a essa causa tão nobre e importante para nós rediscutirmos e me colocar à sua disposição também, para que, de forma conjunta, esta casa possa voltar a esse tema muito importante para o Maranhão. Muito obrigado. Muito bem, deputado Júnior Verde, inclusive, dizer que o projeto de autoria de Vossa Excelência, que trata sobre os limites entre São Luís e Ribamar, ele é importante, mas nós gostaríamos que esse projeto pudesse ser votado em conjunto com outro projeto que possa regulamentar os limites também com Paço Lumiar e com Raposa. Dessa maneira, eu acredito que, havendo uma construção consensual, é possível atender os 4 municípios e, quem sabe, inclusive, garantir o contingente populacional necessário para que tanto Paço Lumiar e até Raposa, quem sabe, mas principalmente Paço Lumiar, também possa se beneficiar com o aumento de arrecadação. Isso é uma questão apenas de consenso, de construção coletiva. É sentar à mesa, os 4 prefeitos, entrar no entendimento, mobilizar a população, mostrar para a população a importância que é essa definição, e aí certamente isso vai acontecer de maneira muito tranquila. Portanto, Vossa Excelência dá um passo importante, porque já apresentou um projeto de lei aqui na casa, e nós temos que complementar isso também com a regulamentação dos limites em relação a Paço e em relação a Raposa. Aí nós vamos fazer o serviço completo. E acredito que nessa discussão da metropolização é possível resolver essa temática definitivamente. E aí, com o apoio, né, dos órgãos técnicos, né, tanto o IBGE quanto o IMESC, que certamente vão somar força para dar o apoio técnico necessário para que isso seja resolvido de maneira definitiva. Mas, como disse e repito, não se restringe aos limites, mas de todas as políticas públicas que possam ser otimizadas e melhoradas em relação à população. Eu vou pedir à mesa aqui a tolerância, deputado Otelino, só para conceder uma parte ao deputado... Mais 5 minutos para Vossa Excelência, se assim desejar. Muito obrigado, presidente. Ao deputado Frota. Deputado William Pinaré, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo. Isso é uma questão fundamental, como disse Vossa Excelência, não só para São Luís, mas para todos os municípios que fazem parte da Grande São Luís e para os municípios da região metropolitana, que já extrapolou na São Luís. E Vossa Excelência tocou nos limites territoriais. E eu diria que isso é importante que nós discutamos, mas também nós temos outros aspectos de políticas públicas importantes. Por exemplo, a mobilização. Se você, e nós temos o caso, constrói um conjunto residencial aqui no começo do Maiobão, a repercussão está aí. E está o governo do Estado intervindo no sentido que a gente possa eliminar aquele ponto de gargalo ali na forquilha. Então, nós temos a mobilização, nós temos outro aspecto fundamental, que é a política de coleta de resíduos sólidos, que deve ser vista em comum com todos os municípios. Todos os municípios fazem parte da Grande Ilha. Eu diria mais, o turismo. Nós temos São Luís, nós temos São José de Ribamar, e tem Paço Lumiar, todos com suas atrações. Então, é fundamental que a gente discuta, e essa casa vai ter um papel preponderante nisso. Ponto de partida, vontade política. O governador Flávio Dino conseguiu, eu acho que pela primeira vez, né, reunir os 4 prefeitos da Grande São Luís, o prefeito Edivaldo, o prefeito Dutra, o prefeito Luiz Fernando e a prefeita Laci, que tem esse entendimento, que esses municípios e a Grande São Luís só têm a ganhar com a criação da região metropolitana. Já foi criado por essa Assembleia, mas não foi, digamos assim, efetivamente discutido. Então, nós temos aqui nessa casa uma comissão de assuntos municipais e regionais que será fundamental
para que essa região metropolitana possa surtir efeito. E eu diria, até no que se refere à arrecadação de receita no governo federal. Vossa Excelência sabe que isso é fundamental para que a gente possa aportar recursos nesse município. Então, queria mais uma vez dizer que é fundamental, e Vossa Excelência vem como grande parlamentar aqui, trazendo questões importantes, que nós discutamos nessa casa a questão da metropolização. Perfeitamente, deputado Frota. Vossa Excelência tem total razão, porque, além de todos os benefícios, nós temos também como potencializar a captação de recursos. Já disse e repito, inclusive começando pelos limites. Se a gente organizar bem os limites, nós podemos já de cara, de imediato, conseguir um aumento de arrecadação para Paço do Lumiar, por exemplo, né? Podemos conseguir esse aumento de arrecadação. Isso é importante para Paço do Lumiar, é importante para a ilha. Além do que, você organizando e colocando em prática a região metropolitana, você vai permitir um planejamento melhor, uma otimização dos recursos. Vossa Excelência citou vários casos que eu também já falei e reforça o entendimento, porque otimiza. Ao invés de fazer, por exemplo, no caso de resíduos sólidos, ao invés de fazer uma área, né, que possa atender, né, a coleta e o processamento de resíduos sólidos, um para cada município, você pode ter um que atenda aos 4. E assim você vai otimizando o planejamento e o funcionamento e a dinâmica de todos esses trabalhos. No transporte, a mesma coisa, né? Nós temos que ver que é uma questão fundamental. Ontem se falou aqui até em transporte de massas, que é necessário encontrar uma solução para a ilha e para a região metropolitana, coisa que nunca se fez, mas é preciso que algum dia se faça e nós precisamos discutir profundamente essa temática, porque precisamos avançar. Portanto, é um tema relevante que nós vamos acompanhar e que beneficia mais de 1.600.000 pessoas. Portanto, não é qualquer coisa. É fundamental e estratégico para o Estado do Maranhão. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado.